Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O Instagram fala que a maioria do público é feminina, então sejam todas muito bem-vindas. E a gente está aqui na nossa jornada pessoal pela saúde. É isso. E por quê? Porque saúde é nossa maior riqueza. É um bem precioso, que a partir da saúde a gente vai conseguir usufruir todas as demais áreas da nossa vida. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou a doutora Tânia Fonseca, eu sou médica, tenho uma formação alopática inicialmente. Depois, ao longo da minha vida profissional, eu inseri a homeopatia, a antroposofia, enfim, hoje eu já trabalho há alguns anos no campo da medicina integrativa. E a primeira coisa que eu acho que vale a pena esclarecer, e eu esclareço sempre, é que na medicina integrativa a gente opta por métodos menos invasivos, mas sempre o cuidado com o paciente é um cuidado integral, físico, mental, emocional e espiritual. A gente olha para a pessoa como um todo e como ela se relaciona com ela própria, com a vida dela e com os resultados que ela quer alcançar. Ou seja, é a pessoa na sua relação consigo mesma, com o outro ou os outros, e a sua vida e os resultados que ela quer alcançar nessa vida. E aí é super importante ter em mente que a gente leve em consideração as melhores evidências científicas para abordar determinado caso, determinado paciente ou determinada história. Isso significa que a gente atua em rede. O que eu quero dizer com isso? A gente conta com parceiros. Nenhum de nós tem a resposta absoluta para nada. Então, da mesma forma que no campo da medicina a gente tem várias especialidades, pode ser que você trabalhe num determinado momento com você enquanto médica, com o psicólogo ou psicoterapeuta, ou nutricionista, ou a fono, ou a fisioterapeuta. Não importa. O que importa é que você entregue o melhor para aquele paciente que vai te buscar. E se não for ao seu alcance, você vai falar, olha, será que não dava para a gente ouvir a opinião de... E aí você vai dizer qual é a especialidade. Lembrando sempre que todos nós, enquanto profissionais, temos conselhos, temos diretrizes, temos diversas formas de abordar e acolher cada paciente. Então, a gente está conversando da nossa jornada e ontem eu falava do que o OMS preconizava em relação à vitalidade. E por que nessa jornada a gente vai ficar falando de vitalidade? Lembra? É porque a vitalidade fala da nossa vida, do nosso propósito, do nosso entusiasmo, da garra com que a gente consegue colocar para fazer as coisas. E isso é absolutamente individual. Então, enquanto que com crianças e adolescentes, pais e responsáveis cuidam para que eles tenham uma boa vitalidade, para que possam exercer o que quiserem, enquanto adultos, isso passa a ser nossa responsabilidade. A nossa habilidade de responder aos desafios, às propostas, o quanto o nosso corpo está preparado para seguir adiante em relação a uma ou a outra coisa que ele queira manifestar. E aí, olha só, nesse segundo dia, a gente vai recordar um pouco o que a OMS preconizava em relação à vitalidade. Por quê? Porque ela é uma garantia de longevidade saudável. Então ela falava de alguns cuidados: alimentação adequada, atividade física, um sono adequado, controle do estresse, limitar o consumo de tabaco e de álcool,
ter fortes relações sociais, ou seja, conexões relevantes. E eu chamava a atenção não só das relações familiares, mas dos nossos grupos de apoio que a gente desenvolve ao longo da vida. Mais do que isso, ela marcava a necessidade da gente controlar doenças que nós já conhecêssemos, em especial hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Aí eu dei um exemplo para vocês que 80% da população americana estava acima do peso. Então não é à toa, e no Brasil também tem, que a gente tem um guia alimentar, por exemplo, para a população brasileira, editado pelo Ministério da Saúde, com a nossa comida no dia a dia regionalizada. Aí a sociedade americana tem um, a canadense tem um, a europeia tem outro. Por quê que voltou esse cuidado com a alimentação? Porque está proliferando uma alimentação altamente prejudicial à saúde. Então veja, todo mundo fala desses cuidados. E ela chamava atenção para mais uma coisa: check-up regular. Ou seja, quando a gente faz um check-up, e isso faz diferença. Oi, Jaque, faz diferença o quanto você avalia o seu estado de saúde. Quando você entra no Zenta, isso então se torna uma prioridade. Por quê? Porque quando a gente tem um dado absoluto, eu sei o meu peso, quanto anda a minha pressão, se a minha glicose está boa, se houve uma alteração do meu corpo, da minha aparência, das minhas medidas, ou de um sintoma que surgiu e não tinha antes, eu começo a ficar mais atento. E eu sei da onde eu estou partindo, para onde eu quero chegar. Então, nessa jornada, a gente vai falar sempre... Oi, Paula! A gente vai falar sempre nessa jornada de quê? De cuidados que a gente possa trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E aí, eu estou fazendo um repeteco rápido para a gente chegar no ponto de hoje. Falava-se o seguinte, que a principal causa de morte no mundo todo, gente, são as doenças crônicas. Essas que têm uma evolução longa, a gente não sabe exatamente quando elas começam, elas têm sintomas variados de uma pessoa para outra, e mais do que isso, a prática relacionada às doenças crônicas geralmente inclui mudança de estilo de vida. Olha só, mudança de estilo de vida. O que eu estou querendo falar? É nosso ponto de hoje. Quando a gente está falando de mudança de estilo de vida, a gente está falando de dois conceitos. Autocuidado. O quanto eu cuido, eu presto atenção, eu olho para o que está acontecendo comigo, e o quanto eu me responsabilizo por essas mudanças. O quanto eu vou adquirindo hábitos que vão fazendo com que eu tenha uma resposta melhor. Gente, aqui a gente está falando de saúde, tá? Então, como que eu vou inserindo esses hábitos no meu cotidiano para isso se transformar numa resposta melhor? Lembrem-se que eu falo sempre, olha, cuidem das referências que a gente está usando. Então, se as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, cardiovascular que eu quero chamar a atenção são as doenças do coração e do cérebro, né? Os AVCs ou derrames, como a gente fala, ou insuficiência coronariana, ou infarto, insuficiência cardíaca e tal. As doenças cardiovasculares. As doenças respiratórias, as asmas, as bronquites crônicas, os enfisemas e tal. Os cânceres, o próprio diabetes e muitas das doenças mentais e do sistema nervoso, todas essas doenças em conjunto, que são o grande grupo de doenças crônicas, tem 5 fatores de risco principais: alimentação, sedentarismo, fumo, consumo abusivo de álcool e poluição. Olha só, se a gente já sabe disso
e sabe disso há muitos anos, porque é isso que acontece, né? A gente já sabe e sabe há muitos anos. Então a gente precisa ter estratégias para que a gente saia do ponto A para o ponto B. E aí, numa sociedade massificada de informação como a nossa, que você dá um Google e você tem toda sorte de informações, algumas verdadeiras, outras nem tanto. Não é à toa que a gente viveu isso muito na época da pandemia, né? As fake news proliferaram e você hoje não sabe exatamente se algo é verdadeiro ou não. A Organização Mundial de Saúde coloca uns pilares, e é deles que a gente vai falar hoje. Os 7 pilares do autocuidado. Por quê? Porque a gente tem que aprender a se observar. A gente tem que aprender a se responsabilizar, cuidar, ser gentil com a gente, para a gente sair do A para o B, se for uma coisa que a gente queira. E olha só, sabem qual é o primeiro pilar? Foco nas informações e nas fontes relacionadas à saúde. Por que coloca essa primeira observação? Cuide de qual é a fonte de informação que você está usando. Se essa fonte é confiável ou não. E aí a gente cita, olha só, a própria Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doenças americano, o Ministério da Saúde do Brasil, a OPAS e várias revistas e artigos científicos para o público mais especializado. Se esse é o primeiro pilar, é porque com frequência a gente está usando como base ou como fonte de informação possíveis pessoas ou revistas ou matérias que carecem de embasamento. Então veja, tanto a medicina integrativa, quanto a medicina de estilo de vida, quanto as especialidades, tem revistas e revistas. Tem fontes de informação melhores ou piores. Então a primeira coisa, busque uma informação confiável. A segunda, desenvolva a autopercepção. O que é isso? Aprenda a observar a si mesmo. A si mesmo. Está acontecendo alguma coisa? E aí, esse alguma coisa, na medicina, a gente chama de ou é um sintoma, que é aquilo que a pessoa sente e é subjetivo, porque ela é um sintoma dela, ou é um sinal. O que é um sinal? É aquilo que a gente consegue observar na pessoa. Por exemplo, se uma pessoa está ictérica, que é aquela pele ou o olho amarelo, isso é um sinal, porque todos nós conseguimos ver. Se uma pessoa aumenta de peso e a gente fica sem vê-la há muito tempo, ou ela própria pesa hoje, pesa daqui a 6 meses e vê que houve um ganho ou uma diminuição acentuada de peso, isso é um sinal. O sinal é uma coisa objetiva. Mas o sintoma, ele é subjetivo. Ele pode ser um mal-estar, ele é um desconforto, ele é um desequilíbrio, ou ele pode ser um sintoma, uma dor ou uma pressão. Não importa. Você precisa aprender a não só sentir, como valorizar, porque o sintoma é o seu alarme, é o sinal vermelho de que alguma coisa ali não está indo bem. Qual é o terceiro ponto que ele chama a atenção de cara? Prática de atividade física. Pratique atividades físicas regulares. E nós vamos falar muito disso aqui, um dia específico, por conta do método que a gente desenvolve. Uma alimentação equilibrada. E aí, gente, antes de eu chegar nesse bate-papo sobre alimentação, procurem, ao máximo, aumentar a hidratação. E a dica é entre 30 e 50 ml por quilo. Agora no verão isso é vital, porque aqui no Rio, por exemplo, o calor tá de matar. Então, mesmo sem sede, bebam água. Se você é idoso, então, acima dos 60, saiba
que seu reflexo é menor. Então beba água, mesmo sem sede, porque a principal causa de confusão no idoso é desidratação, especialmente nesse tempo. Então, acostume a beber água, acostume a beber pequenos goles de água, tá? Então, hidratação, diminua acentuadamente o consumo de açúcar e embutidos. E aí eu coloco as linguiças, as salsichas, os paios, todas essas coisas artificiais. Por quê? Porque elas vão ser muito prejudiciais à sua saúde. São considerados, aspas, os grandes vilões da saúde. Então, antes da gente chegar na área de alimentação mesmo, já vai olhando para isso. Cuida da tua hidratação, reduza o consumo de sal e açúcar e esqueça os embutidos, tá? Então, falamos da fonte de informação confiável. 2, de uma alimentação, da atividade física. 3, de uma alimentação adequada. E 4, a gente já falou disso ontem. Evite consumo de substâncias nocivas, carro-chefe, tabaco e álcool. E outras atitudes de risco. Então, eu falei das drogas lícitas, tabaco e álcool, e as ilícitas, então, nem se fala, tá? 6º, aliás, mantenha uma boa higiene corporal, porque isso vai facilitar e muito a tua vida. 7, uso racional de produtos e serviços de saúde. A gente está num país que a gente compra o remédio que quer na farmácia, exceto antibióticos de um tempo para cá. Mas tem muitos países que não é assim. Você só compra medicação mediante receita. E aqui a gente tem o hábito que todo mundo tem uma receitinha para dar, ou um remedinho para dar, se lê no Google, então, com o advento da internet, as pessoas não só usam, como compram. E é super interessante que elas chegam para mim e falam assim: Tânia, eu estava com uma dor no estômago e eu procurei no Google, falou que o melhor remédio é X, mas eu já estou tomando X há muito tempo e não deu resultado. Ou o contrário, eu tomei X e resolveu. Mas eu resolvi vir aqui porque além da dor de estômago passou, mas eu continuo a perder peso, por exemplo. Percebem? O sintoma, ele é um alarme de que algo está acontecendo com você. Você não adoece aonde você quer. É onde o corpo está te dizendo que ali tem um desequilíbrio, que ali você precisa olhar e que algo está mexendo com você para aquela área estar comprometida. Então, se você toma um remédio e você aborta o sintoma, aquela coisa pode estar ali, quietinha, se desenvolvendo, sem você se aperceber. Dá um exemplo. Não é incomum que vocês ouçam assim: olha, fulano adoeceu em maio, 3 meses depois fez a passagem. Quando aquele fulano manifestou aquele sintoma, mais agudo, mais importante, naquele momento. Mas às vezes já estava com desconforto, com mal-estar, emagrecendo e não estava valorizando em função das coisas da própria vida. Então vejam, aprendam a perceber o que acontece com vocês. Lembra, a OMS está falando, primeira coisa, informação de qualidade. Segunda, autopercepção. Em cima desses grandes conceitos, eu vou falar para vocês do método que a gente trabalha, que é a escuta integrativa, que é um método que a gente desenvolveu ao longo desses mais de 30 anos de prática na medicina. É um método de acolhimento, de tratamento, onde quem está no centro do palco é você. Mas você como? Você com a sua história, você com seus resultados, você com a forma que você se relaciona com você mesmo, com a vida, com as pessoas, com seus filhos, com seu trabalho, enfim. Se você está ou não no lugar que você queria e tendo o resultado que você queria, principalmente. E a escuta integrativa é ancorada em 3 pilares. Vitalidade,
que é essa jornada de 10 dias que a gente vai fazer agora. Sintoma, linguagem do sintoma. E aí, gente, isso são princípios milenares. A linguagem do sintoma tem várias escolas, várias. A medicina tradicional chinesa é uma escola, aquela escola germânica é outra, a escola, a Louise Hay trabalha numa outra, enfim, há muito tempo que já existe o conhecimento que correlaciona sintomas com os desafios eventuais que a pessoa possa estar passando. E a gente trabalha nessa frequência, tá? Então a gente trabalha vitalidade, linguagem do sintoma e liberação emocional, ou desbloqueio emocional. E por que a gente faz isso? Porque às vezes, ou na maioria de nós, a gente funciona igual um robozinho num automático. A gente nem sabe exatamente por que a gente está caminhando nesta ou naquela direção. Porque apenas 10%, e a maioria das pessoas fala isso, 10% é consciente para nós. 90% é igual um iceberg que bateu no Titanic, sabe? Está submerso no inconsciente. Algumas coisas quase afloradas e outras muito profundamente instaladas. Então, quando a gente libera aquele padrão de crenças ou aquela mentalidade ou substitui o mindset, a gente tem a possibilidade de sair do ponto A para o ponto B muito melhor. Então, essa é uma jornada em relação ou que busca o teu empoderamento pessoal, a tua autocura, a tua possibilidade de ser a sua melhor versão. Então, nesse dia 2, o que a gente veio falar para você é dos pilares do autocuidado e da importância disso, porque quando você se informa adequadamente, percebe o que acontece com você, tem uma prática de atividade física saudável, uma alimentação regular, evita consumo de substância nociva, tem um corpo saudável e usa adequadamente a oferta enorme de produtos e ou serviços de saúde, você está caminhando em direção ao seu próprio bem-estar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada pessoal de vitalidade. E até amanhã, às 8 horas, nos vemos aqui.